Então vamos lá, pessoal, para a gente entender aí a diferença entre o que a gente viu até o momento e o que são esse retorno de função, para que ele serve, eu vou fazer alguns experimentos junto com vocês e recomendo fortemente que vocês façam esses experimentos no computador de vocês para que vocês possam começar a entender a diferença e começar a pegar esse repertório de retorno, tá bom? Então a gente viu até o momento ali que, por exemplo, se eu quiser calcular a área de um quadrado, né, tem um quadradinho ali que tem todos os lados iguais. Então imagine que eu tenho um quadrado com lado do quadrado com 2, beleza? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então tem o meu quadrado ali com lado de 2, então tem 2, 2, 2, 2. E aí eu quero calcular a área que tem ali dentro. E aí para isso eu sei que essa área vai ser igual a esse 2 vezes 2, que seria a mesma coisa que eu dizer que é o lado vezes lado. Certo? Acho que até aqui não tem muito segredo. Então vamos imaginar a gente fazendo uma função chamada calcula área do quadrado. Beleza? A princípio eu vou fazer sem nenhum parâmetro aqui, tá vendo? Vou deixar sem nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que a área, vou falar aqui, ó, var lado vai ser igual a 2. Var área vai ser igual a lado vezes lado. E aí eu vou fazer o seguinte, nessa função aqui eu quero mostrar esse resultado no meu console em algum lugar para poder ver. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui console log e vou colocar a área aqui dentro. Tudo bem? Então, de novo, o que a gente fez? Criei uma função, aqui eu criei uma variável lado para representar essa informação que eu tinha aqui, e embaixo eu criei uma variável área para representar essa informação que eu tinha aqui. E aí no final eu coloquei no console para ele aparecer aqui nessa tela aqui pra gente. Tudo bem? Se eu der o run agora, eu vou até fazer o run manual aqui para vocês, ó. Vou mudar aqui em behavior. Beleza. E aí vocês podem fazer isso também na casa de vocês, se vocês quiserem, tá? Para desabilitar o run automático. Vou subir aqui o console, porque a gente não vai ter nada na tela. Se eu der o run aqui, vocês vão ver que não vai aparecer nenhum resultado. Inclusive, se eu pegar isso aqui, about blank, e jogar uma página aqui no Google Chrome, que é a outra maneira que vocês também estão trabalhando, ó, vou pegar aqui, jogar aqui, vocês vão ver que ele não retorna nada, na verdade dá até undefined. Por quê? Porque na verdade eu só criei essa função, não estou chamando, eu preciso chamar ela aqui embaixo para que ela funcione, tá certo? Então, quando eu faço isso, aí sim o código que está dentro é executado. Se não, acontece só isso, gente, ele cria e aí ele fala, ó, ele não rodei nada, então tá undefined, não aconteceu nada, beleza? Agora sim, como eu criei aqui embaixo, na hora que eu der o run, ele vai aparecer algum resultado pra gente aqui, ó, o número 4, que é o resultado que a gente esperava. Tá certo? E aí eu posso até copiar esse código aqui, ó. Só que eu não vou ficar fazendo isso toda hora, tá? Se eu vou colocar aqui de novo, vocês vão ver que aí o resultado sai 4 aqui. Beleza? Esse undefined aqui, a gente vai ver por que ele aparece aí, mas a princípio ele aparece toda vez que você termina a execução de um código, tá certo? Você executa um código e aí ele dá undefined aqui porque ele acabou, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte. Eu queria mudar esse lado para 3. Se eu mudar esse lado para 3, eu tenho que mudar aqui para 3, tenho que mudar aqui para 3. Aqui eu teria que mudar para 3. E aí, se eu der o run, ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai ter o resultado aqui 9. E assim por diante. A gente viu que isso não é muito prático, uma vez que, se eu quiser calcular qualquer número de quadrado, qualquer área de quadrado diferente, né, eu teria que criar uma função diferente, ou seja, eu teria que ficar duplicando isso aqui inúmeras vezes. Calcular a área do quadrado 2, calcular a área do quadrado 3, e assim por diante. Isso seria horrível. Então a gente estudou que a gente pode passar informações aqui. Então ao invés de eu ter esse lado aqui dentro, eu tiro esse carinha daqui, e esse lado se torna uma informação que eu passo para a função. Ou seja, função, eu quero que você calcule para o lado que eu passar aqui. Esse lado pode ser 1, esse lado pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser o que eu quiser. Tá certo? O que muda aqui dentro? Bom, essa primeira informação, ela vira um parâmetro, certo? Porque é uma informação que pode variar. E a área não muda porque ela continua aqui dentro e ela continua sendo lado vezes lado. Ou seja, esse lado agora condiz a esse lado. Se eu der um run aqui para 2 e depois para 3, a gente tem que ter esses dois resultados aqui de novo. Eu vou apagar, vou rodar de novo.
Beleza, vejam que agora, ó, tenho 4, tenho 9. Se eu colocar aqui 4, 5, eu posso colocar o que eu quiser. Ele vai continuar dando os resultados. Veja aqui, ó. 4, 9, 16, 25 e assim por diante, né? Ele vai dando o resultado de acordo com o que eu colocar aqui. Só que agora tem o seguinte, imagina que eu quero calcular a área de dois quadrados juntos. Então agora eu quero fazer a soma dessas duas áreas juntas. Imagina, sei lá, que eu estou calculando a área de um apartamento, e aí eu estou calculando a área de cada um dos cômodos, e eu vi que um cômodo tem dois de lado, né, para cada parede, e no meu outro cômodo eu tenho 3 de lado, eu quero saber qual que é a área total deste apartamento, no caso. Então eu vou fazer o seguinte, a gente aprendeu que se eu quiser fazer agrupamentos de comandos, eu crio uma nova função. Então eu vou vir aqui e criar function calcula área. Vamos usar o exemplo do apartamento? Eu vou colocar aqui a área do apartamento. Beleza, e aí eu vou colocar aqueles dois códigos que estavam aqui, ó. Imagine então que eu tenho uma área com 2 metros quadrados e aqui eu tenho uma área com 3 metros quadrados. Certo? Beleza. Agora a questão eu estou usando esses dois métodos aqui dentro, essas duas funções, que são essas funções aqui. Só que na hora que eu executar, primeiro que eu esqueci uma coisa, né? Primeiro que não vai aparecer nada, porque de novo a gente precisa chamar a função. Então eu vou chamar essa função aqui, ó. Calcula a área do apartamento. Então eu quero que ele calcule a área sabendo que os lados são 2 e 3. Vocês vão ver que ele não acontece exatamente do jeito que a gente quer. Ele não vai somar essas duas áreas, né? Ele vai calcular de um e vai calcular de outro. E jogar no console. E aí a questão como é que eu faço então para somar esses resultados para depois jogar no console? Aí que vem o truque da aula de hoje. Aqui, ao invés de jogar no console, ou seja, ao invés de mostrar aqui nesse console do navegador, ou no caso do Chrome, nessa área secreta aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ao invés de dar console, eu vou dar um return. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu calcule qual que é a área e eu vou devolver essa área para quem chamou esse código. E aí, para poder isso funcionar, eu vou fazer o seguinte. Aqui, onde está calcular a área do quadrado, eu vou criar a área 1 e aqui a área 2. E aí eu vou criar a área total, que vai ser a área 1 mais a área 2. E aí sim eu vou jogar esse valor no console. Então vamos lá, vamos entender a diferença do que a gente fez aqui, que pode parecer uma diferença esquisita. Então, primeira coisa, a gente fez esse método calcular área do quadrado, que, enfim, só multiplicava os dois lados e dava o resultado pra gente. Esse resultado, onde ele dava? Ele dava no console, ou seja, na área que somente desenvolvedores têm acesso, o usuário não consegue ver isso fora do HTML. Até aí tudo bem. Só que aí eu falei que do caso que eu quero usar esse calcular área do quadrado para calcular a área de, sei lá, de um apartamento aí, que tem esses dois cômodos. Um apartamento bem pequenininho. Eles têm esses dois cômodos, e eu sei que um cômodo tem 2 metros ali de lado, cada parede, e o outro eu sei que tem 3. E aí a questão era, eu já tenho esse método que calcula a área do quadrado. Só que essa área do quadrado, ela não está me devolvendo qualquer área. Na verdade, ele só joga no console com esse valor. Eu, na verdade, queria que ele calculasse e me desse de volta para poder somar com as outras áreas. Para poder fazer isso, eu falei o seguinte, ó. Calcula qual que é o lado e me fala qual que é a área. Então ele falou, ó. Tô pegando aqui qual que é o lado e estou te devolvendo qual que é a área. Então essa área aqui, ele vai ser o número 4. E essa área 2 vai ser o número 9. Por quê? Ele está recebendo isso como entrada, ou seja, eu estou colocando lá o número 3, ele calcula e está me devolvendo o número 9. E aí eu consigo somar as duas áreas e criar ali uma área total. E aí se a gente executar esse código dessa vez, ele vai aparecer ali embaixo do 4 e do 9 e vai mostrar o resultado total. Que ali, então, no caso, eu tenho 13 metros de área total somando os dois quadrados. E aí eu poderia ir além. Se eu quisesse fazer esse cálculo para qualquer área de qualquer quadrado, eu poderia falar aqui, ó. Vamos colocar aqui lado 1, o lado do quadrado 1 e lado 2. E aí, olha só que bacana, eu posso aqui, ó, trocar para que essa função ela fique
genérica. Então, eu posso agora colocar qualquer lado que eu quiser, que ele vai calcular para cada um dos quadrados diferentes. Então, se eu colocar aqui 2 e 3, 3 e 2, que aliás a gente espera que seja o mesmo resultado, né? E aqui 4 e 4, vamos ver os resultados que dão? Então, dei o run ali. Vejam, então ele deu 13, né? Porque ele jogou aqui 2 vezes 2, 4. Ele guardou esse 4 e devolveu para a área 1. Ó, ele passou daqui e devolveu para cá. E não necessariamente isso aqui precisava ser área, tá? Eu posso colocar qualquer nome que eu quiser, mas área é o que faz mais sentido. No segundo, o que ele fez? Eu passei o lado 2, que no caso, por exemplo, aqui é 4. Ele passou o 4 aqui para dentro e falou, a área vai ser 4 vezes 4, que é igual a 16. Retorno 16. Retornando 16, ele foi parar aqui, ó. 16 aqui, então eu calculo isso aqui, somo e dou a área total. Então vejam que isso aqui é diferente disso aqui. Return, ele devolve o valor, a função te dá uma saída dentro do código. O console é diferente. O console é para você jogar uma informação nessa parte da tela. Então são duas coisas bem diferentes. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai discutir isso, vocês vão fazer mais alguns exercícios para colocar na prática aí esse código, que a princípio pode parecer muito estranho, mas que vocês vão se acostumar e vão ver que faz bastante sentido. Por hora, seria interessante que vocês acessassem esse código, vocês testassem esse código para ver os resultados por conta própria, tá certo? Lembrando que, gente, programação não tem segredo além da prática. Se vocês não praticarem, vocês não vão conseguir pegar. Quanto mais vocês praticarem, mais isso começa a ficar mais claro para vocês, e aí vocês não vão depender tanto de memorização, que não é o objetivo. O objetivo é que vocês entendam a lógica por trás disso. Tá certo? Então experimentem esse código aí em casa e na próxima aula a gente continua as discussões. Tá certo? Um grande abraço, a gente se vê. Até mais.